Vamos ouvir agora a palestra de Alex Lehman, que vai falar sobre os casais amigos de Cristo, a verdadeira aliança. Alex Lehman é ficcionista com 9 livros publicados, entre eles Urbanos, Contos, que recebeu o prêmio Copene e Fundação Casa de Jorge Amado, em 1997. Primavera dos Ossos, romance, que recebeu o prêmio Petrobras Cultural em 2010. Chuva Secreta, Contos, contexto premiado no concurso Bismilela 2013. Não se vai sozinho ao paraíso, romance de 2016. O Mal Não Tem Asas, um romance de 2021. Elefantes Submersos, contos de 2022. Alex Lehman é doutora em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora de literatura na Universidade Estadual de Feira de Santana. Doutora? Oi. Muito obrigada, doutora Sandra. Eu quero começar agradecendo ao padre Gilson Magno pelo convite. Do Christian Day. Na missa fiquei saudosa do nosso querido Pécio, que era assim, entusiasta desse dia, desse Christian Day. E agradeço também a presença de vocês todos aqui e dos que estão em casa nos acompanhando pelo oratório virtual. Eu escolhi como tema dessa fala a amizade de casais, porque, para mim, como católica, foi católica assim, sem uma formação muito bem acabada na minha adolescência e juventude, eu desconhecia que existiam tantos santos casados, e desde que eu li esse livro aqui, a respeito de alguns deles, aqui tem a história de mais ou menos 100 casais, e eu fiquei muito curiosa e muito feliz com a história de muitos deles. Então, é um tema que me é caro também, né? É um tema que me chamou a atenção e volta e meia eu fico tentando imaginar esse lar católico habitado por um casal que tem como objetivo maior essa amizade, essa relação verdadeira, que eu chamo de verdadeira aliança com Deus. Então, por conta disso, o meu tema é esse, né? Esses santos, eu acredito que sejam, como todos os santos, né, modelos espirituais para a gente. O casal, obviamente, mais consagrado, mais conhecido pela sua união em Cristo é, sem dúvida, São José e Nossa Senhora, cuja relação foi concebida e moldada para a vinda e cumprimento da missão de Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Então, São José e Nossa Senhora, eles formam, com Jesus Cristo, a Sagrada Família. E embora São José e a Virgem Maria tenham, cada um, qualidades grandiosas que os tornaram, aos olhos de Deus, dignos guardiões do menino Jesus, nesse mundo, quando nós contemplamos o casal José e Maria, para além de todas as qualidades e virtudes individuais que eles têm, o que mais salta aos nossos olhos é a obediência de ambos, uma obediência que revela disciplina, silêncio, resignação, e que se edifica justamente nesse amor a Deus e numa alegria que eu sempre acho que pode ser coisa da minha cabeça, mas eu sempre acho que tem nas imagens as mais simples de Nossa Senhora e São José, passa uma concentrada alegria. Concentrada não é aquela alegria do riso, do ha-ha, do carnaval, aquela alegria de um olhar concentrado e decidido.
Ou seja, eu acredito que seja a alegria de servir a um bem maior. Bom, o casamento é uma das ocorrências mais antigas do mundo. Ela está na Bíblia, né? Está na Bíblia, inclusive, que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, devendo constituírem uma só carne. E na maioria das culturas nós conhecemos o casamento, né, com uma importância vital no desenvolvimento dessas próprias sociedades. Então, independente de hoje nós termos ataques constantes, alguns bastante violentos contra a instituição do casamento, ainda é a forma mais natural e a mais segura, produtiva, de se fundar um desenvolvimento humano, de se fundar uma família, né? Mas, para além das necessidades humanas em torno do casamento, o que eu quero chamar a atenção aqui nessa breve fala é a possibilidade desse sacramento nos conectar com Deus. Conectar não é um verbo muito bom, eu não encontrei outro, talvez o poeta João Filho aqui possa sugerir algum. É um verbo ruim, mas não me ocorreu outro, porque eu queria falar justamente dessa aliança, dessa ligação que o casal troca diante de Deus, por causa de Deus, porque as pessoas só procuram o casamento religioso devido a alguma relação com Deus, e para Deus. Então, uma aliança que se troca diante de Deus, diante do altar, por causa de Deus e para Deus. Uma vez que aqueles que só desejam a união terrena vão à justiça, não buscam a igreja, não buscam o sacramento. Portanto, o casamento é um dos caminhos para se chegar a Deus. Não é um caminho fácil. Aliás, penso que não existem caminhos fáceis, mas é um caminho possível. Nesse caso, para que ele se cumpra plenamente, precisa estar amparado em 3 pilares, que é o que a gente vê nas biografias dos santos casais. O primeiro pilar, não tem nenhum segredo, que é esse amor a Deus, acima de tudo. O segundo, a livre e consciente escolha dos parceiros, dos dois que vão compor essa aliança na terra. E terceiro, a esperança. É o que nós vemos também sobrar, assim, resvalar nas vidas desses santos que estão aqui reunidos pelo padre Monsenhor Ferdinand Haubuck, austríaco. Então, o amor a Deus vai fazer com que esse casal se prostre, não somente na cerimônia do dia do casamento, diante do altar, mas durante todos os dias de suas vidas, rezando juntos, prestando contas de suas condutas, dando graça pelas conquistas, buscando o equilíbrio para superar os infortúnios e suas tendências pessoais, cada um não vai deixar de ter, né? E muitas vezes elas são empecilhos para uma vida a dois. Então, o amor a Deus conforma e nos auxilia nesse dia a dia. Quanto à livre e consciente escolha, ela não cessa apenas na definição do seu eleito ou eleita, daquele ou daquela com quem se quer casar. A livre e consciente escolha, a gente vê em todas as histórias de santos, que ela é exercida todos os dias. Todos os dias é dia de dizer sim para o outro, né? Sim para aquele com quem você divide o leito. E a esperança é o resultado dessas 2 primeiras ações, o amor a Deus e a livre escolha. A esperança é o que vai nos dar essa certeza, ou
essa concentração alegre que eu disse a vocês que costumo ver nas imagens dos santos, Nossa Senhora e São José. Aqui eu estou usando a palavra espera em todos os seus possíveis sentidos. Esperar o crescimento seu e do outro, e no caso daqueles que são agraciados com a criação, com a procriação, esperar também o crescimento dos filhos, esperar que os infortúnios passem e venham dias melhores, mas, sobretudo, esperar e fazer, né, com que as suas ações estejam colaborando para a salvação de ambos. Eu não me esqueço de um poema de Camões chamado Alma Minha que te partiste tão cedo desta vida. Os poemas líricos de Camões, ele não deu títulos, então quando a gente vai se referir a algum deles, nós temos que falar o primeiro verso. Esse soneto lírico de Camões é um dos mais conhecidos dele. E ele faz um momento de luto, de muita dor, em que ele perde a amada Dinamene, que morreu muito cedo. Eu vou ler o soneto. Eu não combinei com o João Filho, não, senão ele leria. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive ou cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Então a gente vê aí uma súplica de Camões para que a amada interceda, peça, rogue a Deus que encurte o sofrimento dele que ficou, né, na terra. Então é um soneto assim, realmente um amor ardente e que agora se vê transformado em puro, uma vez que a parte carnal foi extraída, né? Morreu, acabou. Então aí é uma conversa de alma que está na terra para outra alma que ele tem a esperança, né? uma esperança certa de que ela está já junto a Deus. Então, quando ele faz esse pedido, nós vemos aí que a esperança está alimentando essa súplica. Por mais que o poeta diga que vive aqui no sofrimento, é um sofrimento que tem a marca da esperança, né? Tem a marca da vivência, da crença em Deus na terra. Eu quero também lembrar de um poema de João Filho, aqui presente. Não sei se vocês sabem, mas meu poeta preferido é Camões e o segundo é João Filho. Também considero mesmo, assim, agora falando como professora, um dos mais belos sonetos contemporâneos. É um que, por acaso, ele dedica a mim. Se chama Luz Impressa. E é um diálogo com esse poema de Camões. Só que no caso de João Filho é um diálogo mais alegre, já que a amada, eu penso, está aqui, né? Então, diz o poema: cada fio de luz que te sustenta e te arrebata aos céus das coisas vivas, espelha uma esperança que me criva, e segundo a segundo é mais sedenta. Rever-te na moldura que te isenta, do que fugindo o tempo não arquiva, do que ficando é falsa tentativa de qualquer duração por mais apinda. Rever-te como agora, luz impressa,
amando sem saber, sabendo mudo, pois quem ama ao Eterno se endereza. Esse lugar já sem moldura, estudo, e peço a Deus e te peço, a Ele peças, na outra vida, nós dois, depois de tudo. Então, não sei se vocês percebem, mas tem aí um diálogo, né? Assim, vamos dizer, de raspão, em Camões. A primeira vez que ele me mostrou esse soneto, já de cara eu achei um soneto belíssimo e lembrei desse soneto de Camões no mesmo momento. Então, os dois se dirigem à pessoa amada e não diretamente a Deus, para pedir a essa pessoa que peça a Deus, no caso de Camões, a ele que ficou. No caso de João Filho, aos dois. Né? Eu destaquei esses poemas aqui porque vêm de dois casais, né? São produtos da vida de dois casais. E, além de haver esse diálogo, são poemas que pedem o mais importante da vida, a concessão da vida eterna. Pede para os dois, né? Pede para que a relação na terra não se encerre nos prazeres ou nas amarguras da terra. Então, por conta disso é que eu escolhi, porque eu acredito que os dois poemas estão alicerçados naquilo que eu considero mais sublime, que é a amizade, a verdadeira amizade. Essa amizade que vem desse clamor a Deus pela salvação do outro. Pedir para o outro aquilo que realmente importa, aquilo que não passará. E, portanto, revela um comprometimento profundo de amizade de Hélio. Uma vez eu assisti uma entrevista de Herbert Viana, ele dizia que a esposa dele, que já faleceu, no momento que eu li a entrevista, ela estava viva. A pessoa perguntava na entrevista quem era o melhor amigo dele. E eu, que gosto da banda, supus que ele dissesse o baixista, qualquer outro amigo de infância. E ele disse minha esposa, porque com ela tudo fica melhor. Se tomar um vinho fica melhor, andar no parque fica melhor, viajar fica melhor, tudo fica melhor com a minha esposa, ela é a minha melhor amiga. Na época eu devia ter assim acho que uns 30 anos, por aí. E ela morreu em 2000. E ele permanece viúvo e em função do acidente paraplégico. O acidente em que ela faleceu. Herbert Viana, para quem não sabe, é o vocalista e letrista e compositor dos Paralamas do Sucesso. Na época, então, isso ficou ressoando na minha cabeça. E, óbvio, como eu tenho desde criança a mania de imaginar as coisas, eu comecei a imaginar o dia a dia. A casa, que eu já tinha visto 2 fotos, como era de manhã. Acordavam que horas? O que faziam? Tomavam café juntos, iam levar os filhos, eles têm 3 filhos. E fiquei imaginando como seria essa amizade. Mas na época, apesar de se sentir atraída pela declaração, eu não era casada, não tinha nenhum relacionamento que pudesse equiparar, mas aquilo ficou, além da curiosidade, ou além da atração, eu fiquei também com a sensação de estranhamento, porque, de modo geral, as nossas relações de namoro, de paquera, de envolvimento amoroso, não são colocadas normalmente na nossa cultura como amizade. Eu me lembro de alguns romances também, assim, do século XVIII, XIX, em que o protagonista, o narrador, chama a figura amada de amigo, que vem de uma tradição greco-latina, né, com a palavra filia, que quer dizer amigo. Então, amor de amizade, de companheirismo, de cumplicidade, de parceria, seria. E
somente ao longo da vida, e também posso confessar a vocês que Deus me deu essa amizade no casamento, é que eu vim a conhecer esse, que não é apenas um sentimento, mas que é um dom e eu acho que uma prática. Até porque todo dom ele só se sedimenta enquanto dom quando há uma prática. Se você não faz nada do talento que Deus lhe deu, isso acaba se perdendo, né, no dia a dia. Bem, a Igreja Católica, como vocês sabem, reconhece muitos santos que foram casados e que vivenciaram a amizade de um lar sustentado em Cristo. Além da Sagrada Família, que eu já falei aqui, nós sabemos na Bíblia de São Joaquim e Santa Ana, pais da Virgem Maria. Deixaram poucos detalhes, né? Mas tem lá na Bíblia a marca de uma união com Deus acima de tudo. Nós temos Zacarias e Santa Isabel, pais de São Zacarias e Santa Isabel, pais de São João Batista, que são exemplos de casais que viveram esse matrimônio integrado a Deus, inclusive são agraciados tardiamente com o dom da criação, da procriação. Neste livro que eu falei para vocês, ele se chama Santos Casados, a Santidade no Matrimônio ao Longo dos Séculos, que é do padre Monsenhor Ferdinand Holbuch. Ele vai mostrar mais ou menos aí 100 histórias de santos e beatos que foram casados. Ele começa o livro discutindo sobre esse caminho do casamento, né? Ele começa discutindo qual é o caminho mais fácil para se santificar, ou mais seguro para o ser humano, o casamento ou o celibato, a vida religiosa. Para o padre aqui está implícito, e ele também fala de forma explícita, que o que ele está falando de caminho é percorrer essa amizade a Cristo, pois os santos são aqueles que conseguem essa verdadeira aliança com aquele que é nosso maior amigo, né? Amigo acima de todos os amigos. E o padre conclui que sim, ambos os caminhos são legítimos e que vai depender muito da natureza humana, da natureza daquele que percorre esse caminho. Cada um tem seus percalços, mas podem levar a Deus. Não há uma segurança que no casamento você vai a Deus só apenas escolher o casamento, uma pessoa boa, ou você escolher a religião, o caminho religioso. Não há uma segurança que isso vá. É o percurso, né? A maneira como você se relaciona com esse percurso. Dentre os casais santos, cujas biografias ele trabalha aqui, ele resgata vários, viu, gente? Aqui tem Santa Salomé e São Zebedeu, São Basílio e Santa Emília, São Gregório de Nazianzo e Santa Nona, Santo Estevão da Hungria e a Beata Gisele. Tem vários. Mas eu escolhi para falar um pouquinho aqui. Quanto tempo eu tenho? Eu escolhi para falar aqui para vocês sobre um casal que eu e o meu marido temos inclusive uma dívida. Nós já pedimos uma graça 2 vezes, aliás, e fomos agraciados com a intercessão deles. São Luís Martin e Santa Zélia Guerrin Martin. Eles são os pais da nossa queridíssima Santa Teresinha do Menino Jesus, de quem a própria Santa Teresinha disse um dia: o bom Deus me deu um pai e uma mãe mais merecedores do céu do que da terra. A partir dos dados que nós temos a respeito desses 2 santos, nós sabemos que São Luís Martin, ele nasce em 22 de 8 de 1823, em Bordeaux, na França. E São Luís queria ser padre. Ele tinha
convicção. Ele chegou a se apresentar para uma vida de reclusão no mosteiro do Grande São Bernardo, na Suíça. Mas, ao ser entrevistado pelo prior, o prior vai descobrir que ele não havia estudado filosofia, nem história, nem letras clássicas, não sabia latim, tampouco grego. Então ele disse que ele não poderia ser aceito. Ele teria que regressar para a sua comunidade e aprender esses assuntos e depois se reapresentar. E ele faz isso. Ele volta para a cidade e ele se dedica, faz investimentos, compra livros para se dedicar. Só que ele é acometido de uma doença que o impede cada vez mais de se dedicar. Então, com medo da sobrevivência e também com pais muito preocupados com isso, ele é aconselhado e levado para aprender o ofício da relojoaria, o qual ele se dedica com grande afinco e se torna, na cidade dele, conhecido por ser um bom relojoeiro e ourives. Ele aprende também o ofício da ourivesaria. Santa Zélia, por sua vez, também tinha em mente ser freira. Ela se inspira, inclusive, no modelo da irmã dela mais velha, que se preparou para ser freira. E um pouco antes da irmã ir embora de casa, Santa Zélia não tinha uma boa relação com a mãe dela, que era muito rigorosa, muito brava com ela. Então ela se refugiava muito no exemplo da irmã. Ela se apresenta no convento da Visitação e também é recusada pela Madre Superiora. Quando ela menciona, a Madre fala, mas com certeza Deus não deseja a sua conversão. E aconselha que ela vá embora. Ela volta muito triste, ela fica muito triste. Existem cartas desse período com ela dizendo que já que Deus não aceita essa conversão dela, com esse caminho, né? Ela então vai se dedicar ao casamento. Ela aceita, ela fica resignada que o que sobra, o caminho que ela deve seguir é o casamento. E aí ela começa a orar para que tenha um marido bom, um marido católico, um marido devoto, para que Deus então coloque na vida dela um marido também que ajude nesse caminho para Deus, né? Então eles vão se casar. Ele já tem 35 anos, ele é um relojoeiro conhecido. E antes do casamento, Santa Zélia se dedica ao ofício do bordado, um tipo de renda muito difícil de ser feita e que a torna depois muito conhecida, muito bem sucedida na cidade de Alençon, na França, onde eles viveram. Eles se casam então em 1858 e inicialmente São Luís aceita, uma exigência da mãe dele, que começa a perceber, não, meu filho está envelhecendo solteirão. E isso não pode acontecer. É muito assim que a gente percebe no meio cultural deles, muito católicos, que é uma certa recusa do dom da procriação que Deus deu, né? Ou você vai ser padre ou freira, ou você se casa. Ficar solteiro, para os olhos ali das pessoas à época, não era muito bem-vindo. Então os parentes começam, principalmente pai e mãe, ficam muito preocupados. Então eles chegam a se ver umas 2 vezes, e aí esse casamento é aceitado. Existe aqui na passagem da biografia um dia em que eles se encontram, curiosamente, numa pontezinha que tinha na cidade. E ela olha para ele e, segundo uma carta de Santa Zélia, ela ouviu uma voz dizendo, este é o seu marido. Então, mas ela volta para casa, como uma mulher recatada que era, e aguarda
a confirmação disso. Então, eles se casam em 1858 e, inicialmente, São Luís acalenta o desejo de que eles tenham um casamento josefino, como São José e Nossa Senhora, um casamento casto, né? Os dois encaminhados para Deus. Aí, depois de mais ou menos uns 10 meses de convivência casta, o padre confessor dos dois começa a aconselhá-los a consumar o casamento. Por quê? O padre vai dizer a eles que eles podem realizar nos filhos aquilo que eles pensavam que era o caminho deles, né? Então, eles vivem esses 10 meses de castidade, e aí, através do confessor, para vocês verem a importância de uma confissão, né? De um bom confessor, porque senão Santa Teresinha não viria ao mundo. Então, eles são convencidos, eles passam a viver, então, buscar, como o padre os aconselha, a santidade através do bom uso do matrimônio, de acordo com a vontade de Deus. E assim eles têm 9 filhos e 2 que morreram muito prematuramente. Maria Luísa, que vive 80 anos, Maria Paulina, que vive 90 anos, Maria Leônia, que morre com 78 anos, Maria Helena, que só viveu 6 anos de vida, Maria José Luiz, que morreu ainda com 1 ano de vida, Maria José João Batista, que morreu com 7 meses, Maria Celina, que viveu 90 anos, Maria Melânia Teresa, que morreu com cerca de 2 meses de vida, Maria Francisca Teresa, que morreu com 24 anos, que é a nossa Santa Teresinha. Dessas 9 filhas, 5 se consagraram a Deus. Todas que sobreviveram se tornaram freiras. Maria Luísa como irmã Maria do Sagrado Coração, Maria Paulina como irmã Inês de Jesus, Maria Celina como irmã Genoveva da Sagrada Face, todas essas na mesma congregação de Santa Teresinha. Maria Leônia se tornou freira justamente no convento da Visitação, que anos antes recusou Santa Zélia, e Maria Francisca Teresa, que se consagrou como irmã Teresinha do Menino Jesus. Eles tiveram também 2 meninos que morreram muito prematuramente. O padre Ferdinand ressalta nesse livro que o casal Martin sempre teve uma reputação inapreensível. Eles tinham recursos devido ao sucesso das rendas de Santa Zélia, que depois de um tempo ocupava toda a família, mas eles viviam uma vida modesta e de muita caridade. Isso é muito ressaltado, essa vida dos 2 de caridade. Então, os seus 3 pilares eram amor a Deus sobre todas as coisas, confiança na divina providência e resignação à vontade divina. Vejam que são 3 valores que se entrelaçam, formando uma aliança indissolúvel com Cristo. E não foi abalada nem mesmo com as perdas dos filhos, que deve ser, Deus não me deu de ser mãe, nunca fiquei grávida na vida, mas imagino que seja uma dor cortante. A minha mãe teve 7, 6 de sangue, um que ela pegou para criar, e perdeu um também, muito, muito pequeno, muito cedo. E eu imagino a dor que deve ser para os pais, né, perder o filho. O casal ia à missa diariamente e também tinham hábitos individuais. Ele se recolhia alguns dias, às vezes até uma semana, segundo a biografia, no mosteiro trapista. Ela visitava sempre o convento das Clarissas Pobres, tendo inclusive se tornado membro da Terceira Ordem Franciscana.
Em seu lar, todas as festas e preceitos eram respeitados, sendo que existem testemunhos que destacam o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, todos os dias com preces especiais iniciadas por Santa Zélia, que ornava a casa toda para Nossa Senhora. Vocês devem ter reparado que todas as filhas levam primeiramente o nome de Maria. Cultivavam o hábito da leitura de vidas e santos, e toda a rotina girava em torno da paróquia, com a ida do casal às 5h30 todos os dias à igreja. Aos sábados, eles também compareciam, além de manhã, às vésperas, e, obviamente, aos domingos, toda a família ia à missa. Outro hábito cultivado pelo casal Santa Zélia e São Luís são as peregrinações. São Luís fez algumas peregrinações a Lourdes e à Catedral Notre Dame, e a cada vez que ia, levava uma das filhas, que não conheciam ainda. E Santa Zélia visitava os pobres, necessitados, oferecendo não somente a caridade física, mas também orações. Em especial, as pessoas que testemunham sobre eles destacavam a preocupação de Santa Zélia com o momento em que as pessoas estavam doentes ou desenganadas. A preocupação de que elas recebessem a extrema-unção. Então, além da visita, ela tinha essa preocupação de levar um padre para a pessoa se confessar e receber a extrema-unção. Mesmo depois do câncer de mama, que acometeu Santa Zélia por volta de 1865, ela prosseguiu indo à missa todos os dias, de manhã cedo, até 1877, quando, enfim, ela falece com 47 anos. São Luís ainda viveu mais um tempo, viu todas as suas filhas serem freiras e continuou administrando. A família ganhou uma certa renda e ele teve uma velhice em termos físicos tranquilo, né? Ele vai viver aí até 1894. Bem, como vocês viram, eu tenho um apreço especial por esse casal de santos, porque dois momentos muito especiais do meu casamento, eu e meu marido pedimos, através de uma novena, a intercessão deles dois, e fomos atendidos em poucos dias. Duas graças pelas quais somos muito gratos. Trata-se, portanto, como vocês puderam ver nessas minhas breves notas, com essa biografia desses dois santos, que é um casal inteiramente voltado a Deus, né? Tanto nos infortúnios da vida, que não os demoveram da profunda certeza dessa amizade em Cristo, como também nos momentos de alegria e prosperidade. Eu ouvi aqui uma frase de João Filho no início, que ele falou que eu concluí que a palestra dele, embora não tivesse um nome, e ele também não me mostrou antes, mas eu imaginei o título poderia ser A Amizade em Cristo através da poesia, porque foi o que ele falou, né? De alguns poetas e dos poemas dele também. E teve uma frase que ele disse: a criação é de Deus, a criatura resta a cocriação. Quando ele falou essa frase, eu fiquei aqui pensando e anotei um pouco, né? Mas é uma atividade muito imensa ser co-criador junto a Deus. Imagine quão grave foi para Adão ser chamado por Deus para ver a criação e receber aquela missão. Agora é com você, o mundo está aí criado, né? Adão deu nome às coisas, Adão continuou, vamos dizer assim, né? A criação de Deus. Então, assim, é imenso ser co-criador do Pai, porque tudo que nós fazemos, de certa forma, conscientes ou não, integra essa criação divina. Quer dizer, um professor, ele é chamado na sua profissão a
ajudar com saberes que vão tornar a vida do ser humano aqui mais digna, ou pelo menos deveria, né? O médico é chamado a co-criar nessa amizade com Deus, para que a saúde daqueles que ainda não podem ir, não devem ir, não foram ainda chamados por Deus, que essa pessoa consiga desenvolver, né, os seus dias com saúde na terra. Então, todas as profissões são chamadas a auxiliar nessa criação. Os pais são chamados a auxiliar seres humanos a virem nesse mundo, se formarem bem, né, e voltarem bem para o Pai. Então, ser co-criador é uma tarefa imensa, né? E com isso eu quero concluir a minha fala, destacando aqui, dentre todos esses casais santos, esses dois, Santa Zélia e São Luís, a quem nós também desenvolvemos uma amizade, né? Então, Santa Zélia e São Luís, rogai por nós. Muito obrigada pela palestra tão sensível, gentil, foi incrível. Muito obrigada mesmo. Senhores, teremos mais uns 3 minutinhos para a gente poder tomar uma água.